Pessoal, mais um exercício aí. Um balão de ar, ele está subindo na vertical a partir do solo e ele é rastreado lá por um aparelho lá que é colocado a 500 pés de distância do ponto de decolagem desse balão. No momento em que o ângulo de elevação desse aparelho é π/4, o ângulo aumenta a uma taxa de 0,14 radianos por minuto. Então, esse aqui, ó, esse 0,14 radianos por minuto é a taxa de variação do ângulo em relação ao tempo, certo? Aí está perguntando qual que é a velocidade que o balão sobe nesse momento. Então, coloquei aqui uma figura. Então, o balão está subindo verticalmente, certo? E aqui a gente tem o aparelho que vai acompanhando a subida. Então, à medida que o balão vai subindo, observa que o ângulo vai aumentando. Esse ângulo aqui vai aumentando à medida que o balão vai subindo, certo? Quando o ângulo for π/4, assim, a variação desse ângulo vai ser de 0,14 radianos por minuto, né? Então, naquele instante, esse ângulo vai aumentando. Então, num determinado instante, a velocidade com que esse ângulo está aumentando é de 0,14 por minuto. Aí está querendo saber qual que é a velocidade do balão nesse momento. Então, primeiro, aqui a distância do aparelho até o ponto de onde o balão saiu é de 500 pés. Essa altura aqui eu vou chamar de x. Então, o que o exercício está pedindo? A velocidade com que o balão sobe. A velocidade é a variação da distância em função do tempo, certo? Então, isso aqui foi dado. Então, o exercício está pedindo dx dt. É a variação dessa distância em função do tempo. Isso que é a velocidade com que o balão sobe. A distância percorrida pelo balão é x. Então, a velocidade com que o balão sobe é de dx dt. Isso aqui é a velocidade de variação do ângulo em relação ao tempo. É a taxa de variação, melhor dizendo, do ângulo em relação ao tempo. O ângulo, que é o θ, que é radiano, e o tempo, que é minuto, certo? Como que eu vou calcular o dx dt? Eu preciso de uma fórmula. Então, eu vou usar a trigonometria dentro do triângulo retângulo. Das relações trigonométricas que a gente tem, qual é aquela que trabalha com cateto oposto sobre cateto adjacente? É a tangente. Então, a tangente de θ é x/500. Vou passar o 500 para cá, o x é igual a 500 vezes tangente de θ. Eu quero calcular o dx dt. Só que o x não está escrito em função de tempo. O x está escrito em função do ângulo, ó. E o ângulo é que está variando em função do tempo. Então, a gente tem que fazer aquelas derivadas lá. Então, como que eu calculo o dx dt? Então, como eu disse, o x está em função de θ. Aqui, ó, o x está em função de θ. E o θ está variando em função do tempo. Então, para calcular o dx dt, eu tenho que calcular o dx dθ e o dθ dt. Certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Aqui, ó, dx dθ. Como que eu vou calcular o dx dθ? Eu vou derivar isso aqui em função do θ. 500 é constante, está multiplicando, eu repito. E a derivada da tangente é secante ao quadrado. Certo? Então, dx dθ é isso aqui. Então, eu vou colocar isso aqui no lugar do dx dθ. O dθ dt é 0,14. Então, eu vou colocar ele aqui. Certo? Vou substituir o θ. Vou substituir esse θ aqui por π/4. Aí vai dar secante ao quadrado de π/4. A secante de π/4, né? Secante é 1 sobre cosseno de π/4. Então, o cosseno de π/4 é raiz de 2/2. 1 sobre o cosseno vai ser 2 sobre raiz de 2. Então, por isso que ficou isso aqui, ó. Eu já substituí o π/4 no lugar do θ e calculei a secante dele. Lembrando que a secante é o inverso do cosseno. Como o cosseno dele é raiz de 2/2, a secante é o contrário. É elevado ao quadrado, está aqui elevado ao quadrado. Então, a gente tem isso aqui. Calcula isso aqui, 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado é 2, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, aqui está errado, aqui não é 1/2, aqui é 2. Então, vai dar isso aí, ó, 500 vezes 2 vezes 0,14. Aí, multiplicando, vai ser 140. O x, que é distância, nesse caso, é pés, o tempo, que é minuto. Então, essa é a velocidade com que o balão está subindo no exercício aí.